Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Crypto Club Live Session. Semana começa já com o Japão no centro do mercado, Bitcoin pressionado, institucional comprado e o preço travado, pessoal. Será que o mercado já precificou tudo? Será? Se você quer entender o que é ruído, o que é narrativa, o que realmente move o preço, fica comigo, fica com a gente, que a gente está com o Tunes hoje aqui também. Como eu falei mais cedo, estou com o Tunes aqui. Fala, Tunes, tudo bom? E aí, Tiagão, tudo bem? Como é que tá você? Tudo jóia? Tudo beleza. Empolgado com essa semana. Isso aí. Então vamos lá, vamos cair direto aqui no que te gosta, que é na notícia. Tô brincando, sei que a galera aqui é análise técnica. Mas vamos começar sempre com essa parte da notícia aqui, para a gente entender o que é que está acontecendo, o que é que está fazendo esse preço ficar doido, assim, volátil, desse jeito, né? Vamos lá, eu vou aqui, né, para a primeira do dia, né? Que é como o BT... Eu gostei bastante desse artigo, tá? Foi o Coin Bureau que escreveu. Ele explica assim, ó, como o Bitcoin reage a altas de juros no Japão. O Banco do Japão deve elevar os juros de até 0,75%, nível que não vemos desde 95, pessoal. Desde 1995, imagina. E o mercado está assustado porque, historicamente, isso não foi positivo para o Bitcoin. Vamos conectar os dados aqui. Ó. Nos últimos 3 hikes que a gente teve do Japão, em março de 2024, julho de 2024 e janeiro de 2025. Nesses respectivos pontos, se você observar aqui, ó, maio, 23%, 26% e menos 31%. E o porquê disso tudo? Porque o Japão é o maior detentor da dívida americana. Então, quando os juros sobem lá, o dinheiro volta para o Japão e a liquidez em dólar seca. E os ativos de risco sofrem em consequência a tudo isso. Então, mas agora vem o ponto-chave para mim da live, né, velho? Por quê? Porque a gente vai para essa notícia aqui, que mostra que hoje o mercado já está trabalhando com 98% de chance de alta de juros para o Banco do Japão. Ou seja, isso não é uma surpresa. E quando todo mundo sabe o que vai acontecer, o mercado não reage ao evento, ele reage ao desvio do evento. Isso é muito importante, porque de vez em quando o pessoal, eles não entendem o que é o mercado precificar. É exatamente isso, pessoal. É exatamente quando ele já sabe, ele já precificou, ele já sabe onde é que o preço vai parar, então para eles não tem interesse mais. E, então o preço acaba não respondendo como todo mundo está pensando, entendeu? Então o risco não é esperado, o risco é inesperado. Por isso a narrativa do Banco Central japonês, esse hike aí, é igual a um crash automático, já virou um FUD também, entendeu, velho? É mais ou menos assim que está funcionando. E aqui entra o movimento do dia 30 de novembro. Ele até explicou aqui mais cedo, ó. Se eu não me engano. Ele fala aqui, ó, aqui embaixo, nesse momento aqui, ó, no momento do dia 30 de novembro, quando veio a confirmação de que o Japão subiria os juros. O Bitcoin caiu para a região dos 83 mil dólares, vocês se lembram? E mais de 200 bilhões de dólares evaporaram do mercado. A pergunta agora ficou simples e honesta. Aquilo foi um shakeout ou foi só um aviso? Vou até mostrar aqui rapidinho. Opa, olha o que a instituição está fazendo. MicroStrategy comprando mais agora 10.645 bitcoins, quase $1 bilhão, total de 671 mil BTCs em caixa. E segundo o Glassnode, holds institucionais já somam quase 30% do supply chain. Se eu não me engano, é esse aqui, ó. Tá vendo? 30% do supply across exchanges. Isso é enorme, certo? Então, de todo o Bitcoin circulando no mercado, o institucional já está detendo 30%. Até eu mesmo fiquei impressionado agora. Então, temos dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. Medo no curto prazo e convicção no longo prazo. Isso não significa que o preço não pode cair. Significa que a queda não é o mesmo que fracasso do ativo. Então, assim, não é que para mim, personal, eu sempre olho e reajo com o mercado, mas eu sempre estou achando que a gente acabou, que o topo aconteceu em outubro e que agora a gente vai ter uma queda. Mas, olhando todos esses dados que estão acontecendo, faz com que eu pense também, de vez em quando, que pode ser uma coisa diferente. Mas, enfim. Então, vamos lá. Saiu também a notícia de que o Japão pode começar a vender os ETFs. Assim, mas vamos colocar isso em perspectiva, porque são 534 bilhões de dólares com um ritmo que levaria mais de 100 anos para liquidar tudo. Então, assim,
não vai ser a curto prazo. O Japão vai começar a se desfazer um pouco. Isso, o mercado adora confundir a escala do time, né? Então, assim, não vai acontecer agora, do dia para a noite. Vai demorar 6 anos para ele dar esse dump. Mas isso não é interessante para o mercado de uma maneira geral, certo? E aí, depois disso, vamos cair para o gráfico, né? Eu queria falar um pouco mais de liquidation heatmap, mas eu prefiro cair aqui agora para o gráfico. O Tunis aqui está comigo. Opa. Bom, aí, você falou do Japão, eu já É, deixei uma página aqui preparada para perguntar uma coisa para a galera aqui e para você também. Que eu acho que aqui é interessante. Essa notícia do Japão, eu sei que está sendo precificada já talvez a partir de agora, mas vai acontecer de quinta para sexta, acho que meia-noite, né? Que vai. isso, vai ser na abertura do mercado. Tá aqui seu gráfico. Tá no gráfico. Perfeito. Vocês estão vendo aqui esse candlezinho aqui, Sim. né? É uma perda de suporte importante, né? Perda de suporte dessa região aqui toda. E inclusive o candle de volume. Essa aqui é exatamente a notícia Japão, ano 2024. Foi um pânico que na madrugada o Bitcoin caiu absurdamente. Eu estava operando o sinal nesse momento. E foi, na verdade, uma grande busca de liquidez, né? Então, assim, a questão aqui é o que acontece depois daqui? É óbvio que eu já apaguei tudo pro lado direito da tela, né? Para o pessoal entender. Entendeu? Então, o que aconteceu depois desse vermelho, desse volume altíssimo e de uma queda que rompe o suporte com força? Você tem alguma ideia? Você lembra disso, Thiagão? Você estava aí operando em alta? Tava, não foi, foi em agosto de 2024, tava para baixo. Não foi Bitcoin um momento aqui, ó. muito legal de se lembrar, não. Foi mal, cara. Desculpa aqui. Não, Aqui é mas que nada, para mim, até a derrota é aprendizado. Bitcoin aqui, 48 mil pontos. O Bitcoin vinha de uma consolidação até no macro, num gráfico diário que a gente está aqui mostrando, né? E o que eu queria mostrar é que exatamente quando acontece uma notícia dessa, muitas vezes gera uma oportunidade, tá? Então aqui foi uma grande varrida de mercado, foi um grande momento de liquidez, por isso que o volume realmente explodiu. Percebam que é o maior volume aqui, ó, foi exatamente nesse dia, dá para ver aqui embaixo. E eu vou abrir o gráfico aqui agora para mostrar o que acontece depois, ó. Olha para isso, ó. O mercado reage já de imediato. Ele sai do 48, ele vai bater no 64, 65. Ele volta para fazer um teste de oferta, tá? Ele faz uma rotação em um candle de relevância muito grande, que foi esse candle amarelinho aqui. E olha que a gente não opera candle, mas ele cria uma estrutura importante. E esse candle ele é rotacionado aqui nesse ponto, onde dá o maior golden point dos últimos 12 meses, quem sabe, ou mais. O maior golden point foi aqui, ó. Né? Um teste de oferta muito importante. E o preço só sobe, ó, depois disso. E é depois desse gatilho, vou tirar a imagem aqui, que a gente sai de uma consolidação de mercado para uma tendência. Então não é quando o Trump foi eleito que é o melhor entrada. Ali já era para estar muito antes posicionado, na verdade. A maior posição foi, eu diria que levemente nessa ideia do Japão aqui, nesse candle do Japão. E mais fácil, ainda mais tranquilo, com risco retorno melhor ainda no Golden Point posterior, quando o mercado vem testar. Porque o mercado gosta disso, de testar, né? De correr atrás, buscar liquidez, buscar o stop do varejo, e depois disso, olha o que ele faz, ó. A gente sai desse patamar dos 50 mil pontos e vai lá para os 110. Aí começa, né? Busca novamente uma micro consolidação aqui, distributiva, cai mais uma vez, busca a liquidez e volta a subir, e é onde a gente encontra o patamar do 126, que é o topo histórico. Então, é possível que isso se forme mais uma vez até sexta-feira, tá? No meu ponto de vista, Thiago, preparada. O que me fala, o que me mostra isso, né?
mostrar aí. Tendência macro tá assim, de baixa, tranquilo. Movimentação lateral era uma bandeira, acaba ficando mais até triangular. Tá perdendo hoje essa linha, né? Essa trend line que estava sustentando o mercado, o preço no mercado aqui, ó. Essa trend line está perdendo aqui agora. Mas o que mais me chama a atenção de que o movimento pode ser muito mais brutal é essa queda aqui, ó. Essa queda na sombra mostra que vem muita volatilidade ali na frente, muito próximo. Isso no gráfico diário. Imagine no gráfico menor. No gráfico de 1 hora, aumentou o volume. No gráfico de 15 minutos, ele aumentou o volume agora porque tinha caído, né? E o mercado realmente no micro mostra essa queda significativa. A gente desceu hoje de 90 para 85. Rapidamente. Então, não sei se isso aqui é o limite de queda, não. 85 eu sei que é um ponto de suporte relevante. Estamos aqui perto de uma faixa compradora aqui, ó. Tá vendo? Mas se o mercado entender nesses testes, né? Diante de uma causa que foi formada agora nessas últimas semanas, lá no topo, o mercado tentou romper o 94 e não consegue de forma alguma ali. Para mim, essa fraqueza em não dar seguimento no movimento de alta, entendeu? É o que me faz pensar que realmente íamos cair e a gente vai talvez testar esses pontos aqui. Então tem uns 85, temos 82 e aí depois só 76, na minha visão. Então tem gente até perguntando sobre isso aqui, né? Não para de perguntar. Até colocou aqui, ó, mandei aqui, botei quando estava conversando. Tem uma pessoa que enviou uma mensagem aqui, ó, até onde pode ser a queda do Bitcoin. Eu acho que a resposta foi aí, meu caro amigo Francisco. Não dá para a gente limitar o movimento do mercado. A gente está aqui para seguir o mercado, mas realmente a gente já tem um primeiro ponto de suporte no 85, depois aqui 81, 82, e vamos ver qual é o ímpeto desse movimento vendedor, um movimento que parece ser de efeito pós-causa. Não sei se você concorda comigo, cara, mas eu estou vendo aqui uma consolidação muito clara e a gente está realmente fazendo, para mim já é um efeito aqui, né? Repara que o mercado dá uma deixa aqui antes, ó. Ó, a microconsolidação distributiva, ele não consegue reagir para o ponto de equilíbrio que seria voltar lá no 93, 94. Ó. Falhou aqui, ó. Então, o maior sinal de uma queda é a falha da alta. A falha da compra sugere queda. O maior sinal de uma compra é a falha da queda. A queda que deveria dar continuidade. Se começa a falhar, esse é o maior sinal para uma compra, para um movimento altista também. Um movimento comprador. E aqui falhou a alta, falhou a resposta compradora. Se falha a resposta compradora, os vendedores estão mandando e o preço sucumbe e tende a essa fraqueza nesse equilíbrio entre as duas pontas, que sempre existem, né? Sempre existem as duas pontas. Então, é isso. Eu acho que não para aqui. Se eu pudesse arriscar um palpite, não gosto de ter palpite, né? Eu gosto só de seguir o mercado. Mas a gente fica muito preso ao palpite, verdade. Se você começa a ter um viés, começa a casar com uma ideia, você fecha a porta das outras ideias possíveis, né? Se você traça uma leitura, o mercado sempre tem 3 leituras: alta, baixa e lado. Se você vai casar com uma leitura só, você fica cego para as outras 2 possibilidades de mercado. E sempre existem 3. Sempre existem 3. É isso que é o problema. A gente pode até mostrar aqui o trade, né? A gente pegou essa venda aqui, Tiagão. Temos essa daqui, tá? Foi pega aí hoje, né? Quando ele falou essa venda aí no gráfico, foi exatamente essa aí que ele pegou. Que a gente tem, né, também nesses 2 pontos, só como a gente surfou bem, porque ele também entrou, só que ele fechou a conta, ele fechou o primeiro trade aqui, desculpa, aqui é sol, foi mal. É sol.
Bitcoin aqui. 92.400, acho que também foi a sua primeira entrada no short, não foi? Você veio de lá de cima também. Você só fechou a posição e reentrou de novo no preço aqui de 89, não é isso? Se não me engano. 89.700. Uma operação foi mais de position, outra foi uma operação mais de trade, então fechou e voltou. Foi um swing trade, exato, no qual fui acumulando, aumentando meu size para baixo. Não passei nenhum sufoco, vou ser sincero. O mercado está bem favorável para a queda, né? Tá a tendência de queda, então quem está fazendo short acaba se beneficiando, passando menos sufoco do que o resto, né? Racional sobre essa operação aqui, tem um híbrido, porque a gente tem um gatilho 1 aqui dessa microformação. Você vê que a sombra que estava alta desce, e aí prepara com o volume que aumenta nesse candle que aparece vermelho, ele sobe, busca liquidez no micro, não chega a romper a melhor estrutura. Tinha muita ordem aqui, cara. Tinha muita ordem aqui, ó. Eu queria muito esse gatilho de venda. Porra. Tá rezando. Aí ele volta, e aí acho que deu um gatilho 3 aqui, que eu poderia ter até aproveitado mais. E eu fiz só uma mão para baixo. E o gatilho 3 costuma ser mais complicado, né? Ele tem atribuído a ele mais risco. Um risco-retorno menos. Sempre. Um stop mais longe, de certa forma. O top técnico ele é mais complexo. Já faz com que você entre a mão menor. Mas foi muito rápido esse movimento, então não deu para entrar com a mão cheia. Aqui a gente está na primeira rodada de entrada ainda, não deu para rodar para a segunda nem para a terceira. Não deu para aumentar, exato, é exatamente isso. Mas olha o tamanho dessa força, olha as médias. A abertura das médias. Depois vocês vão entender, pessoal, quando vocês começarem a fazer mais o curso da gente, né? A gente explica bastante isso. O nosso setup é bom para o gatilho 1, da venda ou da compra. O gatilho 3, como tu nos falou, é mais arriscado. Por que é mais arriscado? Porque significa que o nosso stop vai ser maior. Se o nosso stop vai ser maior, consequentemente, a gente vai perder mais, entendeu? É só isso. Então, é bem simples assim. É por isso que, de vez em quando, a gente prioriza. A gente tem uma equipe, né, que fica buscando tokens diariamente. A gente prioriza os tokens que estão no setup do gatilho 1 de venda ou compra. Correto? Eu até acho, Tiagão, que Solana teve gatilho 1. Olha lá. Teve sim. Eu expliquei ontem. Se você dá uma olhada na live de ontem que eu fiz sozinho, eu falei exatamente isso no trade de Solana, porque eu entrei. E teve agora também, hoje, ó, gatilho 1 aqui. Teve hoje também, é verdade. Ele se enquadrou muito melhor para essa operação do que o próprio Bitcoin. Então, acho que eu perdi o time aqui, bobeei. Então, um trade que podia ter sido feito no 132, cara. 132 para poder vir pegar 125, 126. Possível 121, que é o último fundo que ele fez. Bem rápido, bem sem dor, sem estresse, perfeito. Sem estresse, sem dúvida. É interessante. A gente fala mais importante é isso. A gente fica falando direto que tipo a lista de fortes e fracos, pessoal, é exatamente para ajudar a gente a operar nesse momento, entendeu? Porque de vez em quando o movimento real ele é muito rápido. Ele passa 90% do tempo lateralizando e os 10% é o movimento realmente real. Então a gente tem que estar, se preparando com um pouco de antecedência. Por isso da lista, a gente já olhou, viu quais são os toques que estão com setup que a gente gosta, se interessa. E sempre olhando para o Bitcoin, que ele que rege, né? Ele que vai guiando um pouco esse mercado de crise. Mas assim, estou perguntando até onde pode a queda do BTC. Aí eu já uma visão macro, que eu acho até interessante. Não sei se tem gente posicionada no BTC. Quem está posicionado não deveria, mas na minha visão, por mais que tenha um propósito de longo prazo, tem um momento do longo prazo que você tem que ser mais ativo. Não é só comprar e deixar pro... Eu não acredito muito nisso. Eu acredito em longo prazo ativo, não um longo prazo passivo. Certo? Tem que entender que sim, você pode operar gráficos mais longos, ter um propósito de mais longo prazo, mas quando você tiver uma única coisa aqui que é importante, distribuição. Você opera comprado, você está dentro de uma distribuição, não pode, cara. Não pode. Isso aqui, ó, mexe. Você não é institucional, você é varejo, que nem eu. Entendeu? Então, um prejuízo de 120 para 80. Não existe. 120 para 80 são
é um terço, é 33% de prejuízo de entrega. Mas vai voltar, vai voltar. É a hora que você não sabe para onde vai. Você pode parar aqui, ó, no 80, pode. Mas pode parar aqui, ó, no 76. E pode parar aqui, na minha visão, tem FIBO para isso, no 67 aqui, ó. Então, esses 120 e poucos, que a gente está falando de 33% de queda, podem virar 50%. E se a gente tiver um início de um ciclo macro de queda mesmo, cara, você sabe que o Bitcoin no ciclo dele pode reduzir 80% do preço, né? Normalmente, porque cada ciclo as coisas vão mudando, não posso ficar travado no passado. Aí volta para 30 mil pontos, 40 mil pontos, aí não dá. Aí realmente. Fica duro, fica realmente complicado. Dentro de uma distribuição, você tem que, no mínimo, reduzir parte do seu size. Não precisa nem sair 100%, não é isso. Mas você localizou uma distribuição, acho que a gente pode fazer até um trade sobre isso, viu, velho? Por que o position deve diminuir a sua mão? Aonde diminuir? Não seja um position passivo, seja um position ativo. Na hora de você estar dentro de uma distribuição até confirmada, mesmo que você saísse aqui, ó, no 105, que deu chance de sair, a mentoria aqui, o pessoal saiu até no 108, 107, teve gente saindo. Você tem a chance de voltar essa parte, você sai 25% da sua mão, 50%, você volta com 55%, 60%, você até aumenta. Lógico. A quantidade de Bitcoin que você tem. Se você acredita no projeto, se você acredita no fundamento do Bitcoin, se é essa a sua cabeça, né, que faz você investir nesse tipo de moeda, esse tipo de... Isso aí. Então, eu estou aproveitando aqui, pegando essa deixa, né, estava falando sobre gráfico, eu queria olhar outras informações aqui, e a que eu peguei aqui foi o Liquidation, né, o Valuable Liquidation Heatmap, que eu gosto de mostrar de vez em quando, quase todas as lives. E a gente tem aqui o primeiro, por incrível que pareça, Ethereum. Ethereum sofreu bastante. A gente vai até mostrar depois o gráfico para vocês do Ethereum, ver o que aconteceu com o Ethereum. Porque hoje a gente já está quase chegando a meio bilhão, né? Chegando não, passamos de meio bilhão em 24 horas, dos quais meio bilhão, 582 milhões de dólares foram liquidados para a equipe dos Bulls. E os shorts devem estar rindo à toa, né? Devem estar rindo à toa hoje, né? Boa leitura, trade fácil, trade tranquilo, voltou no ponto e deu esse resultado aqui. Inclusive, no Liquidation Heatmap que eu apresentei até para vocês ontem, a gente tinha conversado dessa grande liquidez que estava rolando aqui e toda essa faixa verde que podia vir, né? Só que eu realmente acreditei ontem, quando a gente fez o setup lá do trade, eu peguei esse trade aqui de long, tá? Acabei saindo aqui, ó, fui estopado aqui. Quando eu vi que ele travou e começou a perder o ímpeto, né, vamos dizer assim, eu botei meu stop aqui no primeiro travamento e quando desceu eu acabei sendo estopado. Mas enfim, a gente viu que ele veio, né, tomou toda essa liquidez aqui, pegou essa galera desprevenida, veio até embaixo aqui. Agora, provavelmente, a gente tem um possível bounce, mas assim, não é um bounce, pessoal, que vai chegar a all-time highs, tá bom? A gente vai ter um bounce, significa que eu acho que não vai nem passar esse último fundo aí, porque se você observar, que eu não estou no meu gráfico do Bitcoin, mas aqui já criou um order block, tá? Nesse ponto aqui de 89.700, onde o Tunis mostrou até a entrada dele mais cedo. Então esse é um ponto que vai encontrar muita resistência. Então eu não acredito que o token vai quebrar, ou se for quebrar, ele vai ter que tentar algumas vezes antes de passar. É o que eu estou enxergando. Não vejo um gatilho 2, que é um gatilho 2, é voltar em V, ele pegar, descer e voltar com força. Não estou enxergando isso até o presente momento. E esse é o liquidate aqui da semana, tá? Das 2 semanas, é o 2 weeks. Vamos no Leafing Grid, que não sai do extremo medo, e agora desceu mais um pouquinho, estamos a 16. E é isso aí, pessoal. Chegamos a um ponto de que... Não sei vocês, mas assim... Esse Leafing Grid já está há muito tempo nessa zona, né? A gente se perguntando o que é que está acontecendo. E a gente está começando a enxergar que tem muitos fatores macros que estão influenciando com essa queda desse preço, né? A gente está
com fatores geopolíticos, muita coisa acontecendo, inclusive até talvez o final do ciclo de 4 anos para a equipe que sempre pensou que esse ciclo ainda existe dos 4 anos, no qual a gente tem um halving, um ano depois do halving a alta, e depois da alta a gente tem um ano de queda, dos outros seguindo 2 anos de lateralidade. Mas enfim, é ficar observando. Acho que a gente já explicou legal aqui tudo para vocês. Vamos fazer uma síntese, né, Tunes? Falar um pouco assim, fazer um resuminho aqui do que a gente falou hoje. Voltando até aqui para essa tela que fica mais... Vamos fazer um resumo dessa live de hoje. Foi o quê? O Japão importa, mas não sozinho. O evento já está precificado para a gente, tá? O institucional segue acumulando. Liquidez é o fator decisivo. Emoção está maior que convicção. Muita gente emocionada dizendo que vai subir aí para o time high, que ano que vem vai ser o verdadeiro bull market. E quem acompanha nosso canal, quem vem aqui todos os dias, assiste às nossas lives, sabe muito bem que esse ciclo não é emocional. Ele é técnico, ele é institucional e ele exige uma certa maturidade, certo? Não é mais o cassino de 2021, né? E não é mais a rifa que você deu $1 e ganhou 3 milhões entre 2013 e 2017. O mercado amadureceu, ele está mais maduro, talvez a volatilidade vai começar a se reduzir ao longo dos anos. E a gente tem que ficar esperto a isso. Então, agora não é mais sobre acertar o topo, né? A gente não tem mais isso. Quando a gente está no mercado institucional, a gente não pensa no topo ou no fundo para comprar. É sobre sobreviver, se adaptar constantemente a esse mercado dinâmico e continuar no jogo, sempre, sempre. Sempre tem uma vida, não pode dar game over, pessoal. Essa que é a ideia. Quem aguenta esse período geralmente participa do próximo movimento, então não deixe de acompanhar nossas lives, fica aqui com a gente, porque é interessante vocês não desistirem. Eu sei que está dando vontade, ainda mais que o período de festas aí do final do ano está chegando, a gente quer abandonar essa porra cheia, quero vender meus bitcoins, já foi, acabou tudo. Mas assim, se você não vendeu, tenha paciência. Não é agora num dia desse vermelho que é a melhor venda no pânico e no desespero. Segura a onda. Vai ter momentos de bounce, vai ter momentos de melhores saídas, entendeu? E acompanha a gente vai explicando isso com calma para vocês aqui diariamente. Tá bom? Não, perfeito. Estou com a mesma ideia sua. Lembrando que realmente quem está acompanhando a gente aqui nas lives diárias, eu diria, né? Praticamente diárias que a gente faz, né? Não deixa de já ter um entendimento muito avançado da forma que a gente opera no mercado. Não deixa de ser uma mentoria constante, né? Apesar desse material também estar presente no nosso Discord também. Então, é um mercado muito rápido, Tiagão. Então, ele é muito volátil. Então, o investidor realmente precisa ficar um pouco mais atento do que o mercado tradicional, seja ele brasileiro ou americano. E então, aqui, se você não tem tempo para fazer esse acompanhamento, que pelo menos você siga aqui a gente, porque tem muitas dicas de timing que serão importantes para você tomar uma decisão. Se você não se sentir capacitado, a minha profissão não é ser investidor, trader ou acompanhar o mercado diariamente. Eu sou engenheiro, eu sou médico, né? O cara não tem como se capacitar, não tem como realmente acompanhar, é outra profissão. Então ele tem que ter alguém para ajudar ele. E a ideia de construir a comunidade é exatamente essa, que a gente consiga monitorar com mais olhos, né? Lógico, de preferência com uma metodologia só, que é o que a gente está trazendo aqui para facilitar a vida de todo mundo. Né? Então é isso. É isso aí. Beleza, então, pessoal. Não esquece de dar um like, né? De se inscrever no canal, de ativar o sininho e de se inscrever nas outras redes sociais como Twitter e Discord. Um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu.